só me organizar aqui. Ok. Ok. Ok, igreja tecnológica. Very good. Bom dia a todos. A graça e a paz esteja com todos vocês. Amém? Rapidamente, eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Oséias. Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14. Nesta manhã, nós faremos a exposição de 5 versículos do capítulo 14 de Oséias. Nós leremos do versículo 5 ao versículo 9, os últimos 5 versículos do capítulo 14 do livro de Oséias. Do 5 ao 9. Então, com toda a reverência ao Senhor, leremos a palavra de Deus. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, espalhará suas raízes como um Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como a do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como um trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia ou trigo verde. De mim é achado o teu fruto. Versículo 9. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Estou muito feliz de estar aqui. Essa aqui é a minha igreja, que eu estive por muitos meses. Vocês acompanharam a minha saga, a minha luta nos meus primeiros meses aqui nos Estados Unidos. Cheguei aqui mais ou menos uns 30 pounds mais magro do que eu estou hoje. Só o couro, como a gente diz, a pele e o osso, como a gente fala no Brasil. Eu vim para estudar música, me formei e agora eu estou trabalhando como diretor de música instrumental na primeira igreja batista de Jonesboro, no sul de Atlanta. Sou diretor da orquestra e das orquestras e das bandas da igreja batista, da primeira igreja batista de Jonesboro. E é um enorme privilégio, porque também estou aqui com a minha namorada. O nome dela é Kristen Letterman. Is that right? Kristen Letterman. Estou muito feliz que ela está aqui comigo, louvando ao Senhor em português. Eu decidi falar sobre o reavivamento porque esse é um tema que está em vigor nas últimas semanas. Acredito que todos aqui, ou a maioria de vocês, tenham ouvido o que está acontecendo no estado do Kentucky, na Universidade de Asbury. E o que me chama a atenção sobre esse fenômeno que está acontecendo na Universidade de Asbury são duas coisas. O primeiro é que existem uma divisão entre crentes no Brasil e nos Estados Unidos. Existem aqueles que estão defendendo o reavivamento em Asbury, achando que de fato aquilo ali foi gerado por Deus. Existem outros grupos que acham que aquilo ali é puro emocionalismo, não é real. Mas o que me chama a atenção é que, independente da sua opinião em relação se aquilo é avivamento ou não, se aquilo é o mover de Deus ou não, todos os grupos concordam que Deus pode gerar avivamentos. Às vezes temos opiniões diferentes das consequências dos avivamentos ou das causas dos avivamentos,
mas todos nós concordamos que Deus gera avivamentos. Portanto, a pergunta que eu comecei a fazer a mim mesmo é, primeiro, avivamento é real? Existe avivamento? E eu acho que se eu fizer essa pergunta a vocês, a maioria das pessoas irão dizer que sim. É quase unânime entre os evangélicos a ideia de que avivamento é real, que Deus pode vir e gerar, mover entre nós transformações, milagres e curas, como nunca houve antes. A segunda pergunta que eu comecei a me fazer é, por que, então, Deus promove avivamentos? Por que Deus promove avivamentos? E se eu perguntar a todos vocês, eu acredito que todos terão mais ou menos a mesma resposta, que é, Deus promove avivamentos porque precisamos ser avivados. Na prática, nós podemos ver na Bíblia, e durante os 2000 anos de história, e que existem momentos que a igreja, o povo de Deus, ou indivíduos, se distanciam de Deus, se tornam frios na fé, perdem o fervor espiritual. Existem momentos em que nós se tornamos mais tolerantes com o pecado, nós não nos importamos com a santidade de Deus, nós não nos dedicamos à vida em santidade. Existem momentos na história, e nós vemos aqui na Bíblia também, em que nós não apreciamos o culto ao Senhor. Qualquer motivo no mundo é mais agradável do que estar na presença do Senhor. Biblicamente falando, e aqui é o exemplo do livro de Oséias, mas todos os livros dos profetas maiores, ou major prophets, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Habacuque, o livro de Miqueias, todos esses livros relatam momentos em que Israel, e o livro de Oséias, todos esses livros relatam um momento em que, primeiro, Israel, o povo de Deus, ou a igreja de Deus, estava, primeiro, vivendo um período de grande paz e prosperidade. E que por causa da grande paz e prosperidade que eles estavam vivendo, eles distanciaram do Senhor. Por exemplo, no capítulo 5 de Isaías, Deus faz um diagnóstico da doença espiritual de Israel. E uma das grandes doenças espirituais de Israel, descritas no capítulo 5 de Isaías, era de que o povo de Israel vivia de festa em festa, com saltérios, ou psalters, e flautas, e músicas, e bebidas, e comidas, mas eles não davam ao Senhor a glória que lhe era devida. O problema não é a festa, obviamente, Deus não é contra a festa, mas que o povo de Israel passou a viver para as festas e não para a glória de Deus. Você vai ver o livro de Miqueias, o Deus levantando o profeta Miqueias contra os líderes de Israel, por causa da corrupção generalizada dos líderes de Israel e dos sacerdotes de Israel. Ao mesmo tempo que Deus condena o falso legalismo no livro de Miqueias, Deus também condena os pobres. Ou seja, é um livro bastante político, o livro de Miqueias, porque, por um lado, Deus condena os falsos de direita, os moralistas, que defendem a moral tradicional de Israel. E Deus condena eles porque eles são hipócritas. Esse moralismo deles era falso. Por outro lado, Deus condena os de esquerda de Israel da época, porque eles eram pobres,
mas eles usavam a sua pobreza para justificar as suas mentiras. Ou seja, eles mentiam, eles roubavam, está no capítulo 5 de Miqueias, e eles justificavam suas mentiras pelo fato de serem pobres. E aí Deus condena tanto o rico de direita quanto o rico de esquerda, todo mundo. A esquerda política, a direita política de Israel, Deus condena todo mundo. Todas essas coisas acontecem em momento de grande prosperidade em Israel. E por isso Deus se levanta e levanta julgamento contra Israel. O livro de Oséias não é diferente. Até o capítulo 13 de Oséias, você vai ver Deus levantando julgamento contra o seu próprio povo, porque eles se afastaram da aliança, se afastaram do relacionamento com Deus. Mas sabe o que é mais interessante aqui? É que no capítulo 14, o último capítulo de Oséias, Deus faz uma promessa de reavivar o seu povo. A descrição no capítulo 14, como nós lemos, é de uma planta que está seca, vivendo, uma planta no deserto, seca, sem vida, mas que Deus derramaria do seu orvalho, como descrito no capítulo 5, Deus derramaria do seu orvalho, e que essa planta floresceria novamente. E que essa planta geraria frutos novamente. Esta é a descrição de Deus. Israel, no versículo 4, ele diz que ele vai curar Israel, se o povo de Israel se arrepender dos seus pecados. E como consequência, Deus irá derramar do seu orvalho. E ele transformará a planta seca. Aqui é uma metáfora. Como planta, Israel representado como a planta, ele transformará a planta seca em uma planta viva e que gera muitos frutos. Esta aqui é a ideia. O que é mais interessante ainda nesse avivamento, existem outras expressões, despertar, ou no inglês, awakening, né, despertamento, ou acordar, todas essas expressões é fruto da graça de Deus para conosco. Deus vem em nosso encontro, não porque nós merecemos, mas porque Deus é gracioso. Por isso que Deus, quando vem derramando do seu Espírito, Ele faz isso não porque você merece, não porque eu mereço, mas é por causa da sua graça e por causa da sua misericórdia. É porque Ele me ama, é porque Ele te ama, que Ele vem e te reaviva novamente, e faz você gerar frutos. É por causa do grande amor de Deus, que Deus gera esses avivamentos. Eu creio, irmãos, que Deus quer fazer um avivamento aqui nessa igreja, amém, irmãos? Eu creio que Deus pode fazer um avivamento no Brasil. Deus pode transformar plantas secas em plantas vivas. Corações que estão distantes do Senhor, corações como pedra, voltar a ter paixão por Deus e sua palavra, voltar a ter paixão em orar ao Senhor continuamente. Os nossos cultos não terem mais momento para terminar, como está acontecendo em Asbury. Em vez de ser um culto de 1 hora, ser culto de 20 horas, porque nós queremos estar na presença do Senhor todas as horas. Eu creio que Deus pode fazer isso. E eu tenho orado ao Senhor para que Deus faça isso na minha vida. Portanto, vamos entender o que o texto tem para nos ensinar. Vamos entender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa manhã. Primeiro, o que é o
reavivamento. Reavivamento é Deus doando de si mesmo aquilo que a sua igreja precisa para ser renovada. Veja o versículo 5, a primeira parte do versículo 5. Eu serei para Israel como orvalho. Eu serei para Israel como orvalho. Preste atenção no texto. O texto não está dizendo que ele vai te dar, ele vai derramar do orvalho. Ele está dizendo que ele será como orvalho. Em outras palavras, ele mesmo será a nossa bênção. Nos dias do grande avivamento, é os dias em que Deus não te abençoa. É os dias que ele se faz presente na nossa vida. Não há bênção maior do que a sua própria presença nas nossas vidas, nos nossos lares e na nossa igreja. Então, nesses dias do avivamento, Deus se faz presente. Como diz o pastor batista John Piper, Deus é o maior presente do Evangelho. Não há nada mais especial que Deus possa dar ao seu povo do que a si mesmo. Deus é um Deus que se dá, se doa, se entrega em favor do seu povo. Por isso ele diz, serei o orvalho. Deus não diz que te dará o orvalho, ele é este orvalho. Por isso Deus não pede para que o povo não se volte para a esquerda ou para a direita, mas para que o povo se volte para Deus, pois ele é a bênção maior do seu povo. Deus é a nossa bênção. Por isso, devemos nos voltar para Deus, pois é ele que nos promete ser o orvalho que o nosso coração precisa. Ele será a nossa fonte espiritual, nosso rio de água viva, será a maior e melhor evidência da graça e abundante vida. Ao se revelar como um orvalho da alma sequiosa, da alma seca, Deus se apresenta como a provisão que a igreja precisa para viver a verdadeira piedade, para cumprir o evangelho, a missão, para andar de acordo com seus mandamentos, para que o culto seja agradável ao Senhor, para que tenhamos vitória sobre o pecado, para que sejamos tomados de um poder, uma força, uma condição extraordinária, que não vem de homem nenhum, como está escrito em Atos. Mas é Deus que faz, é uma intervenção do próprio Deus. Porque se o orvalho vem do céu, também vem do céu o poder de Deus. Tudo o que precisamos está em Deus. Deus é suficiente. As coisas, portanto, se revelam com a suficiência de Deus em nossa vida. O que Deus, portanto, está dizendo no texto, eu mesmo serei o seu suprimento, eu alimentarei vocês, Deus, será a nossa suficiência. Por isso que antes de Deus nos abençoar com alguma coisa, Ele entrega a si mesmo a nós. É na cruz, irmãos, que Deus deu a si mesmo. Entrega-se através de Jesus Cristo. O Jesus pendurado naquele madeiro, na cruz, era Deus. Em Jesus, Deus não estava apenas nos dando a salvação. O próprio Deus se fez salvação, se fez sacrifício em nosso favor através do seu Filho. Deus estava em Jesus Cristo, conciliando, unindo em si mesmo todos nós, eu e você. Deus agradou aprovou fazer habitar nele habitar em Jesus Cristo toda a plenitude da divindade. Em Cristo, Deus se tornou o nosso orvalho de felicidade, nosso orvalho de vida, nosso orvalho de salvação. Em Cristo Jesus,
Deus se doou como uma fonte eterna, como uma torrente de águas vivas, como bênção de paz, alegria e esperança. Se você está em Jesus Cristo, então você tem desse orvalho eterno. Você tem da presença de Deus na sua vida. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que o avivamento é quando nós entendemos que Deus é a nossa maior bênção. Quando nós entendemos isso, então nós estamos vivendo o período do avivamento. Ponto 2. Reavivamento é Deus tornando a sua igreja espiritualmente frutífera. Deus quer que a igreja gere frutos. Veja aí o versículo 5, a segunda parte do versículo 5. Ele florescerá como um lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Aqui tem duas coisas aqui. A primeira é florescerá como o lírio. O lírio é uma flor muito bonita. E a ideia aqui no Velho Testamento era, porque Deus, quando Ele escolheu Israel, Ele escolheu a genética de Israel para ser uma genética superior a outros povos. De modo que o povo de Israel era para ser o povo de melhor aparência, de melhor condição física e de melhor inteligência. Porque assim o povo de Israel representaria a glória de Deus sobre a terra. Fazendo uma aplicação para os tempos de hoje, é como se Deus quisesse que nós tivéssemos sempre uma boa aparência. Porque a boa aparência, a condição mental equilibrada e saudável, também é o desejo de Deus para o seu povo. Então, em períodos de avivamento, é períodos em que o povo de Deus tem boa aparência. Se fala pouco no Brasil sobre questões, de novo, sobre alimentação, mas no Velho Testamento está cheio de exemplos de Deus ensinando como nós devemos nos alimentar. De modo que, se nós nos alimentarmos corretamente, teremos um corpo saudável. Se nós não fizermos isso, nós estamos contra o templo do Espírito Santo. Estamos destruindo o templo do Espírito Santo. Agora imagine você cheio do Espírito Santo e você destruindo o templo do Espírito Santo que habita em você. Não faz sentido. Portanto, em períodos em que as pessoas estão cheias do Espírito Santo, a aparência se torna melhor. Porque nós se preocupamos com o nosso corpo, que é o Espírito Santo habitando em nós. Cuidado com a alimentação e na nossa saúde é um modo de expressar que estamos cheios do Espírito Santo. Mas não é só isso. O texto também, no versículo 5, diz: espalhará suas raízes como o Líbano. O Líbano é uma planta que nos primeiros 3 a 5 anos só cresce 3 centímetros para cima. Mas as suas raízes, ele se aprofunda por 3, 4, 5 metros para baixo. O que o texto está querendo dizer aqui? Não, que o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, é um povo que tem boa aparência, mas que também tem raízes. O que a raiz faz? Ele cava no profundo para que ele possa achar água, alimentação. Ou seja, o povo cheio do Espírito Santo é um povo que busca conhecer mais ao Senhor, porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Então, cada vez mais cheio do Espírito Santo, mais as escolas bíblicas dominicais estarão cheias das nossas igrejas. Mais você irá querer conhecer da palavra de Deus. Mais você vai querer estar cheio da palavra de Deus. Mais você vai querer ter relacionamento com Deus. Mais profundo você vai cavar. E tem um livro do Joshua Harris, chamado
Cave Mais Fundo, que fala exatamente sobre isso. Você ir fundo no conhecimento do Senhor. Então, uma igreja avivada é uma igreja que tem paixão pela palavra de Deus. Paixão pela palavra de Deus. Mas não é só isso. Uma igreja e um povo que tem raízes profundas, não importa as adversidades da vida, não importa as adversidades da vida, porque você está fincado na rocha eterna que é Jesus Cristo. Então não importa as circunstâncias, não importa se você está passando por momentos de alegria ou de tristeza, você está fincado em Cristo Jesus, a rocha eterna, e nada te abalará, porque as suas raízes são profundas, são profundas. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Existe, portanto, esperança para o crente que está distante, para o crente que não tem, que as suas raízes não estão fincadas profundamente? Existe esperança para o crente que esfriou? Existe esperança para aquele que perdeu o primeiro amor? Existe esperança para aqueles que não têm paixão em adorar ao Senhor? E a resposta é sim. O que nós podemos fazer? Busque o favor divino com súplicas. Deus renovará o seu coração. E a sua alma experimentará tempos de refrigério. Clame a Deus por vigor espiritual e pela alegria da salvação, como fez Davi no Salmo 51. Ore a Deus para que você seja como uma planta junto a correntes de água, que no tempo certo produz o seu fruto. Confie que, apesar das suas fraquezas e limitações, Deus é misericordioso para derramar do seu poder sobre você. Não se contente com a vida à margem das grandes promessas, e sem que você jamais experimente aquilo que a igreja do Senhor tem experimentado ao longo da história, como em Atos. Não se contente com a vida medíocre de crente que você está vivendo hoje. Não se contente. Clame, questione ao Senhor, pergunte, diga: Deus, por que eu não vejo os milagres acontecendo na minha vida? Quantas vezes você tem orado isso a Deus durante a sua vida, durante os seus dias? Isso é inconformismo, você não se conforma com a situação em que você vive. E eu posso dizer a você que Deus ama quando você questiona Ele. Busque do Espírito em que você habita, viver cheio do fruto do Espírito Santo. Busque viver essa vida cheia do Espírito, conforme está escrito em Gálatas, no capítulo 5. O fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você deve orar suplicando para que Deus faça grandes coisas na sua vida. Quando você vai olhar a ação de Efésios no capítulo 3, e no capítulo 1 e no capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo está rogando por grandes coisas. O apóstolo Paulo diz que Deus faz grandes coisas no capítulo 3 de Efésios. Mas que grandes coisas é essa? Discernimento espiritual, entendimento da sua palavra, conhecimento, relacionamento com Deus. Paulo pede para que Deus ilumine os olhos da igreja em Efésios. Portanto, são coisas grandes. Vou fazer uma pergunta a você: qual tem sido a sua oração durante os seus dias? Você tem orado ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo? Para experimentar o poder do Senhor todos os dias da sua vida? Você quer viver na plenitude do Espírito Santo? 3.
Reavivamento da graça significa crer que Deus é suficiente. Veja comigo o verso 8. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como o trigo verde, de mim é achado o teu fruto. Aqui nós temos três coisas. A primeira parte do texto fala: Efraim, que mais tenho eu com os ídolos? Israel, em certos momentos, flertava com outros ídolos. Por quê? Porque em períodos de paz e prosperidade, o nosso prazer vem em primeiro lugar. E por que seguir religiões com muitos ídolos é muito atrativo? Porque nas religiões politeístas, ou nas religiões com muitos deuses, você pode escolher o Deus que se encaixa com aquilo que você quer viver. Por exemplo, você gosta de beber cerveja. No Brasil, é um tabu, evangélico não bebe cerveja em geral. Mas você gosta de beber a cervejinha. Então, em outra religião, você pode buscar um Deus que permita você beber cerveja. O Deus Baco, por exemplo, um Deus grego. E que você vai cultuar o Deus bebendo cerveja. Olha que legal. Você gosta de viver na prostituição. A igreja evangélica não aceita a prostituição, é pecado. Mas então você acha o Deus que lhe permite viver na prostituição. Por isso que ter ídolos é tão atrativo. É muito atrativo. E aí o que o texto está aqui dizendo no versículo é: que dirá mais tem eu com os ídolos? O Senhor dos exércitos é muito superior a esses deuses. Muito superior a esses deuses. Porque nos momentos em que você precisa, quando você ora e clama por socorro, estes deuses não virão te socorrer. O Deus da cerveja não vai te socorrer. O Deus das drogas não vai te socorrer. O Deus da prostituição não vai te socorrer. O único Deus verdadeiro que virá te socorrer. Então, em tempos de avivamento, o povo entende que Deus é suficiente para as nossas vidas. Tem uma expressão, eu vou confessar aqui um dilema que eu vivo na minha igreja, na Igreja Batista. E que parece uma marca da geração atual. Eu trabalho como regente da orquestra da igreja, mais ou menos umas 40 pessoas. Eu pergunto às pessoas da minha orquestra a razão pelo qual eles vêm para o meu ensaio. E muitos deles me dizem que eles vêm para o ensaio para a expressão que se usa no inglês, have fun, to have fun. Se divertir. Eu venho para a igreja para me divertir. Isso me incomoda. Não porque eu acho que nós não podemos nos divertir, nós devemos nos divertir. Claro. O grande ponto é o que lhe motiva a se divertir. Qual é a razão da sua diversão? Você se diverte para a glória de Deus ou a sua vida é centrada na diversão? Isso me incomoda. Então, às vezes, no início dos ensaios, eu sempre os lembro que nós estamos ensaiando para a glória de Deus. Pelo que Deus tem feito na nossa vida. E temos o privilégio, a igreja tem o privilégio de ter uma orquestra, para adorar o Senhor com a orquestra. Então, um homem e a mulher cheio do Espírito Santo, tudo que ele faz, inclusive as suas diversões, quando ele have fun, ou se diverte, é para a glória de Deus, porque Deus é suficiente. A igreja de Deus no Velho Testamento deveria ser assim, mas terminou fracassando de muitas maneiras. Porém, em Cristo Jesus, a videira verdadeira, somos chamados a produzir muito fruto, e fruto que permaneça.
a permanecer em Deus e crer que Deus é suficiente. Crer que Jesus Cristo é suficiente para nós. Uma vez que Cristo tornou-se para nós essa videira que Israel não conseguiu ser. Precisamos estar em Cristo, nesta videira. Não existe igreja fora de Cristo. Tudo o que somos, somos no Senhor, somos em Jesus. Afinal, sem Ele nada podemos fazer, não podemos fazer nada. Por que nós não podemos fazer nada, irmãos? Pelo que Jesus Cristo é. Quem é Jesus Cristo? Jesus é Deus. Jesus é a nossa fonte, o nosso tesouro, a nossa riqueza, a suficiência da nossa alma. Cristo morreu e nos deu a sua vida. Cristo é o nosso perdão e nossa santificação. Cristo é o nosso profeta e a nossa profecia. Cristo é o nosso sacerdote e a nossa oferta perfeita. Cristo é o pão da vida, o caminho e a ressurreição. Cristo é o nosso intercessor, que intercede por nós, e a resposta das nossas orações. Cristo é a nossa justiça e o nosso advogado. Cristo é o nosso fundamento, nosso noivo e o cabeça de todo o seu povo. Cristo é tanto a porta para o céu, quanto também Ele é o pastor das ovelhas. Cristo é aquele que chama. Cristo é aquele que guarda. Nenhuma ovelha se perde com Ele. Cristo é o médico. Cristo é a cura. Cristo é o remédio do seu povo. Cristo é a nossa esperança. Cristo é nossa eterna recompensa. Cristo hoje, Cristo amanhã, Cristo para sempre. Ele é o tudo da nossa alma. Nós tributamos a Ele, nós adoramos, a Ele nós servimos. Nós não temos outro além dEle. Ele é a suficiência da nossa alma, o orvalho do nosso coração, a riqueza da nossa mente. E por isso nós precisamos pensar Cristo, viver Cristo, anunciar a Cristo e dizer para esse mundo que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele toda a glória, todo o poder e todo o louvor para sempre e dos séculos. Amém, amém e amém. Quando nós vemos o texto de Apocalipse capítulo 21, que nós o louvaremos eternamente, que não haverá mais tristeza, mais dor, não haverá mais sol, não haverá noite nem dia, porque Ele será a nossa luz. Nós viveremos eternamente nele. Irmãos, não há nada melhor do que viver na presença de Jesus Cristo, de ter Jesus Cristo em nossas vidas todos os dias em nosso coração. A Ele seja dado todo o poder, toda a glória e todo o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo é para nós a nossa suficiência, aquele que cuida de nós, aquele que cuida da nossa vida. E por fim, irmãos, avivamento é Deus conduzindo a sua igreja pelo caminho da restauração. O último versículo. Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, versículo 9, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. O texto está falando que quem é sábio para que entenda essas coisas. Irmãos, só no Espírito Santo nós conseguimos entender o que eu estou pregando aqui. Fora do Espírito Santo nós não entendemos essa mensagem. Só os sábios, e biblicamente falando, a sabedoria vem do Senhor. Se você não está no Senhor, você não entende essa mensagem. É exatamente o que o texto está dizendo aqui. Portanto, eu quero clamar a você. Se você não vive debaixo dessa sabedoria, o momento é hoje para ter um encontro com essa sabedoria que é Jesus. O momento não é amanhã, não é depois da manhã. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele tem dois caminhos, como descrito aqui no texto.
O primeiro caminho é os caminhos do Senhor. O texto diz: os caminhos do Senhor são retos. Para aqueles que estão no Senhor, os caminhos do Senhor são retos. Você viverá em retidão de vida. A sua presença será suficiente para a sua vida. Mas para aqueles que estão ouvindo o Evangelho e rejeitam o Evangelho, como o texto está dizendo, mas os transgressores neles cairão. Existem dois caminhos. Existe um caminho que te levará para o céu. Existe outro caminho que te levará para a perdição eterna. Deus está te dando a chance nessa manhã. Eu sei, essa é uma expressão não muito calvinista, reformada que eu vou dizer aqui. Mas você tem uma escolha. E a escolha de seguir o caminho do céu, ou a escolha de viver o caminho da perdição. Você tem uma escolha nessa manhã. E por isso, para terminar, eu quero me dirigir a 4 tipos de pessoas, bem rapidamente. Primeiro, eu quero me dirigir a você que ainda não é crente e que não conhece a graça e o poder do nosso Senhor Jesus. Se você vive nessa sequidão, você está morto, mas se você entendeu essa mensagem, você quer sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, o momento é agora de você entregar o seu coração a Jesus. Você não sabe o que pode acontecer amanhã, você não sabe o que pode acontecer daqui a 1 hora. Daqui a algum momento você pode estar na presença de Deus. E o que você dirá na presença dEle? Siga, como foi dito um pastor presbiteriano do século XIX, ele escreveu isso no seu livro, pastor escocês. Siga o conselho de um servo de Deus, o seu nome é Ralph Erskine. Façam o que puderem para voar. Se não puderem voar, esforcem para correr sem se fadigar. Se não puderem correr, esforcem-se para andar sem desfalecer. Se não puderem andar por causa de uma perna quebrada, então rastejem-se até o médico dos médicos e estendam a ele sua perna quebrada ou seu braço atrofiado. Se não puderem rastejar, clamem a ele. Ele não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Se não puderem clamar, olhem para ele. Olhai para mim e sereis salvos, como está escrito. Vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se não puderem olhar para ele, anseiem por ele, pois ele satisfaz o que está com sede. Suspirem e chorem e gemam por ele. E se por fim pensarem que não podem fazer nada, por causa da sua fraqueza absoluta, então esperem no Senhor, e o Senhor renovará suas forças. Esperem nele, quanto ao uso dos meios, da pregação, da oração. Venha para a comunhão no culto domingo. Deite-se à beira do tanque, como em Atos no capítulo 3. E vocês não têm ideia do que, quão cedo terão força para levantar. Espera, pois, no Senhor. Espere no Senhor. Se você precisa ser renovado no Senhor, esse é o momento dessa manhã. Eu quero me dirigir a você que confia no Senhor Jesus. Você o tem como seu Salvador, porém, mesmo assim, você se encontra distante da sua igreja. Está frio na fé. Você não tem vontade de adorar o Senhor. Não tem vontade de vir nos cultos pela manhã. Deus quer transformar essa planta seca em plantas vivas e fazer você gerar frutos novamente. Eu quero me dirigir a você que está dentro da igreja aqui, cultuando e tomando a ceia, mas que há algum tempo abandonou o primeiro amor. As coisas do mundo são mais atrativas do que a presença de Deus. Eu quero lhe convocar nessa manhã a clamar ao Senhor, a voltar ao primeiro amor. E eu quero me dirigir a você, que independente da situação, você sabe que tem vivido ou caído na prática de pecados que ofendem a Deus e que atrapalham o teu crescimento espiritual. Você vive em pecado, o pecado da pornografia, o pecado da mentira, do adultério, e você sabe que está em pecado.
E isso tem atrapalhado o seu progresso espiritual. Deus, nessa manhã, através da sua palavra, diz que Ele trouxe o renovo para você nesta manhã. O Espírito Santo está aqui e Ele quer transformar o seu coração. Deus, lembre-se de que Davi, Moisés, Abraão pecaram, mas eles completaram a jornada. Apesar deles pecarem, vocês também, apesar dos seus pecados, vocês podem receber o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Porque mesmo nós não merecendo, o Senhor nos renova. O Senhor nos transforma. O Senhor muda os nossos corações. O Senhor transforma os nossos corações de pedra em corações de carne novamente. O Senhor nos traz o renovo. O Senhor nos traz o fervor. O Senhor nos traz a alegria da salvação. O Senhor é o Deus do avivamento. O Senhor nos reaviva. Isso é uma obra da sua graça. Isso é a obra do seu amor para conosco. Senhor, eu não sei se lá em Asbury o que está acontecendo é real ou não. Para mim não importa. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero viver uma experiência de intensidade com o Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Voltar aos momentos em que eu pensava no Senhor dia e noite. E que eu tinha prazer na sua lei. Prazer em conhecer o Senhor. Me aprofundar no Senhor. Transforma a minha vida, o meu coração, Senhor. Senhor, transforma também aqui a igreja presbiteriana. Aqui em Marieta. O Senhor traga do seu renovo para essa igreja. Enche essa igreja do seu Santo Espírito. Que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias do Senhor, que entendem que o Senhor é suficiente. Não é dinheiro, não é fama, mas apenas a sua presença. Que a sua presença seja suficiente para nós, Senhor. Senhor, nos quebrante, nos quebre, nos humilhe da sua presença. Às vezes o nosso orgulho nos impede de chegar na sua presença e reconhecer que o Senhor é Deus. Transforma o nosso coração, a nossa vida, Pai. Transforma o nosso coração, a nossa vida. Para que nós possamos experimentar grandes coisas. Para que possamos experimentar grandes coisas vindas do Senhor. É isso que nós lhe pedimos. Em nome de Jesus. Amém.